Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos uma figura ilustre, um amigo, Fausto Guilherme Longo. É um arquiteto e ele é senador da República Italiana, para a América do Sul, né? Certíssimo. Representando a América do Sul no Parlamento Italiano. Isso. Fausto, muito obrigado por você ter vindo bater esse papo com a gente. Eu acho que vai ser um programa assim diferente, vai ser uma coisa muito legal. Olha, eu que agradeço. Primeira coisa, de estar entre amigos. A segunda é a oportunidade que a TV Osasco nos dá de comunicar com uma cidade que praticamente tem toda a sua origem com a italianidade aqui pulsa, né? Tanto que é uma cidade que é uma cidade irmã de Osasco, na Itália, né? Existe Osasco Itália e Osasco Brasil, né? Que é no Piemonte, né? Então eu fico muito feliz e agradecido de estar aqui, principalmente por estar entre amigos, arquitetos e ítalos descendentes. É isso aí. Na verdade, o arquiteto aqui é o responsável pela TV Osasco, né? Você vai ser entrevistado por dois engenheiros. Então, né, não pode misturar, porque aqui no Brasil é complicado. Todo mundo tem um defeito, né? Eu já descobri dois aqui, hein? Não, mas é brincadeira. E nós vamos começar, como sempre, uma pergunta que o Paulinho sempre fala que é o jargão no programa, né? Por que arquitetura, Fausto? O papai é arquiteto, o tio falou, não, eu acho bonito, o italiano é ligado muito em arte. Como que foi a história? Conta para nós. Bom, na verdade é o seguinte, meu pai, a família toda, né? Meu bisavô era escultor, meu avô era escultor, meu pai era escultor, os tios eram escultores, a família da gente trabalhou com mármore a vida toda. Tem obras espalhadas aqui no Brasil, principalmente obras dessa parte de túmulos, né? Que é a parte de estatuária de túmulos. Mas a vida inteira a família trabalhou muito próximo ao ambiente, vamos dizer assim, da arquitetura, da arte. E desde os 4 anos de idade eu tinha uma tendência ao desenho. E o meu pai, ele me colocava no colo, na prancheta que ele tinha na marmoraria, que ele desenhava os túmulos, e ele pegava foto dos túmulos que ele já havia produzido na marmoraria, e ele colocava um papel de seda por cima e me ensinava a puxar as linhas da fotografia até encontrar o ponto de fuga. E aquilo foi desenvolvendo numa criança de 4 anos um exercício, vamos dizer assim, sobre a espacialidade muito especial. Então eu tinha o meu lado de facilidade do desenho, orgânico, vamos dizer assim, e ele me deu a consistência de um desenho mais espacial, mais de profundidade e tudo mais. E aquilo produziu em mim um encantamento que foi a convivência com esse universo, vamos dizer, da arte, da parte de escultura, da parte de fazer túmulos, tudo mais. Logicamente que despertou o coração para esse lado de me manifestar, quer dizer, manifestar de me expressar através do desenho. E da expressão do desenho para a arquitetura foi um passo, né? Então eu acho que eu devo bastante à influência da família e principalmente desse esforço pessoal do meu pai. Ele tinha 6 filhos, mas ele fez isso comigo. Então eu agradeço historicamente a essa, vamos dizer, essa indução, praticamente para aproveitar um talento que a criança tinha. Meu pai acabou induzindo para esse grande sonho de ser arquiteto. A gente sempre fala isso. Da área tecnológica, porque a arquitetura está ligada à área tecnológica. Sim. Mas da área tecnológica, a arquitetura é a que mais tende para o lado artístico, para o lado arte, para o lado história, né? E por isso que a gente costuma dizer que o arquiteto é delicado, né? Mas brincadeira à parte. Eu acho assim, olha, a arquitetura, na verdade, o que eu sempre senti na arquitetura foi que talvez ela seja um dos mais fortes elos de ligação entre a tecnologia e o humanismo. Porque, quer dizer, na verdade, ela coloca a cidade, a casa, o ambiente a serviço não só da função, vamos dizer assim, da função que aquela obra,
aquela estrutura tem que ter, mas principalmente porque ela tem que produzir um certo encantamento e um certo conforto. Não somente conforto no sentido físico, ambiental, humano, né? mas no sentido, inclusive, intelectual, para o ser humano. Quer dizer, uma biblioteca tem que ter cara de biblioteca, mas ela tem que ser aconchegante o suficiente para permitir que a pessoa sente naquele ambiente e tenha vontade de ler, de curtir a leitura. Quer dizer, se você entra num templo, numa igreja, você tem que entrar e aquele templo tem que passar a aura, aquele sentimento de introspecção necessária, quer dizer, um jogo de luz, tem que ter o conforto para calmaria. Então, eu acredito assim, que a arquitetura, mesmo ela buscando traduzir de forma tecnológica esse sentimento que o ser humano tem, ela acaba sendo esse elo de ligação entre a tecnologia e o humanismo. Agora, Fausto, o grande elo de ligação. Fausto, você atuou como arquiteto aqui no Brasil? Como é que você... Sim, eu comecei a minha escola na primeira turma da faculdade da PUC de Campinas. E quando eu estava no terceiro ano, tive mestres maravilhosos naquele período. E quando eu estava no terceiro ano, eu tive um pequeno problema. Eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos de idade. E nesse período eu tinha uma agência de propaganda em Piracicaba, coisa que era raro naquela época, em cidade do interior, ter uma agência de propaganda. Mas eu tinha lá uma agência com 11 funcionários que trabalhavam com a gente, além do trabalho na marmoraria com meu pai, tinha essa agência de publicidade. E quando eu estava no terceiro ano, eu capotei o carro dentro do Rio Piracicaba. E eu era recém-casado, tinha mulher e filho, e minha mulher e meu filho faleceram nesse acidente. Nossa. E a partir daí eu desisti da faculdade. Praticamente eu desisti um pouco da vida. Eu migrei para outra área, fiquei isolado. Foi aí que, inclusive, eu conheci uma pessoa que me ajudou a recuperar, por exemplo, o sentido de vida e tudo mais, que foi um político chamado João Herman Neto, que me convidou para coordenar a sua campanha e acabei virando secretário do município de Piracicaba. E abandonei a escola. Depois, aos 41 anos, eu prestei novamente o vestibular e vim terminar a faculdade aos 45 anos na Belas Artes, aqui em São Paulo. Também com mestres tipo Vasco Melo, quer dizer, Candirano, Bocara, quer dizer, gente de primeira linha com os quais eu pude conviver um pouco mais maduro. Né? Interessante. E aí, mas nesse período de entre safra, entre as duas faculdades, eu acabei montando em sociedade com 2 engenheiros, a RBL Engenharia Estrutural. E eu era o lado, vamos dizer assim, eu era o lado artístico desse trio. Estrutura é só com engenheiro. A estrutura era com engenheiro. E eu dava aquele toque mais arquitetônico. Eu realmente tenho essa facilidade de desenho, de manifestar, de interpretar o espaço através do traço. Isso é uma coisa que é um dom que eu recebo da natureza, que eu agradeço muito, tá certo? E aperfeiçoado por essa vontade do meu pai de ver o filho aproveitando essa qualidade. Então, eu exerci, fiz mais ou menos, acho que, eu não lembro com certeza, mas a gente fez mais ou menos 2 ou 3 loteamentos, somando mais ou menos 5.000 residências. Lá na região de Piracicaba? Inclusive bairros projetados do ponto de vista, alguns hotéis, edifícios, residências, acho que 27 residências. Então, foi uma experiência bastante interessante. Depois, a vida política me puxou para uma nova realidade. Novo casamento, 3 filhos. Mas que já tinha origem também lá na cidade de Piracicaba, quando você teve esse contato, foi secretário lá no município, não é isso? O Herman. Interessante, quer dizer, aí já ficou o bichinho da política, infelizmente, e a gente vivia um momento muito especial do Brasil, que era, vamos dizer assim, o João Herman era um político de esquerda, bastante aguerrido, e ele tinha uma verdadeira gana em devolver ao Brasil, faleceu cedo, inclusive, né, 66 anos, mas o João Herman era um político que ele tinha essa gana de devolver o Brasil ao Estado de Direito, ou seja, devolver o Estado de Direito ao nosso país. E ele era embora fosse de esquerda, assim, um socialista, mas ele tinha esse senso democrático bastante aguçado. Então, a minha participação, a minha iniciativa na vida política foi convivendo com gente da natureza do João Herman, que já forjou em mim um espírito também de socialista, e socialista no sentido claro da palavra, no sentido humanista,
no sentido não do socialismo do ponto de vista ideológico cartesiano ou acadêmico, e que foi criado em 1850 e que, na verdade, nós vivemos no mundo século XXI, logicamente que o socialismo, tanto quanto a democracia, evoluíram para uma condição totalmente diferente, a essa realidade, que é a que a gente vive hoje. Né? Antigamente não existia internet, comunicação. Hoje você pode fazer o exercício democrático, até pagando a conta do estacionamento pelo celular, né? Com o celular, tranquilo. Então, você tem, vamos dizer assim, eu acho assim que cresceu os mecanismos de democracia, a gente precisa evoluir também nos mecanismos que definem o que é socialismo. É verdade. É interessante, né, que depois, você já mordido pelo bichinho da política, o que levou você a vir se tornar aí um senador da República Italiana? Olha, eu sempre tive curiosidade e interesse em saber das minhas origens. Né? E aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, que tem a ver, inclusive, com a arquitetura. A minha família, o meu avô, quando eles eram escultores em Amparo, eu nasci em Amparo, existiam famílias muito ricas em Amparo, de tradição portuguesa, brasileira, os quatrocentões, né? Aliás, muitos quatrocentões de São Paulo que tinham fazendas de café na região de Amparo, né? Jaguariúna, Amparo, aquela região que... quer dizer, os contrafortes da Mantiqueira, né? E essas famílias, no período da guerra, proibiram de comprar mármore, serviços, culturas da família Longo, porque eram italianos. E italiano, naquela época, era quinta coluna, traidores, tal, porque estavam alinhados com o eixo do mal, que era Mussolini e Hitler. Você vê como vem, né? A política vem sempre presente. E o meu avô, indignado com essa situação, pegou todos os documentos da família, todos os documentos, colocou numa lata de Flandres, dentro de uma caixa de madeira, colocou num degrau na frente da nossa casa, na rua 13 de Maio, em Amparo, que era a frente onde funcionava, a casa era na frente e no fundo era a marmoraria. E concretou e revestiu de mármore Carrara. E ali ficou aquele documento, e ele disse, não somos mais italianos, não se fala italiano, e depois disso a gente a família se mudou para Piracicaba, criou a marmoraria em Piracicaba, e a nossa vida foi totalmente desligada desse contexto de italianidade. E eu sempre quis procurar, quer dizer, quis encontrar alguma coisa que me ligasse ao passado, e como é o sobrenome Longo, parece tipo comprido em português, algumas pessoas falavam, é italiano, e outras pessoas falavam, não, é um nome brasileiro, comprido, né? Porque na Itália é lungo, né? Comprido, é diferente de longo. Mas eu, pesquisando, de vez em quando eu olhava algumas coisas que dizia que o sobrenome Longo estava entre os 40 nomes mais comuns na Itália. Eu falei, pô, então a origem é italiana, meu pai falava. Aí eu comecei a conversar com os tios, e os tios contavam algumas histórias. Eu comecei a procurar a documentação. Levei 10 anos procurando, nunca encontrei. Lógico que não podia encontrar, porque estava enterrado no degrau de casa. E aí, a Faculdade de Arquitetura promoveu uma visita ao projeto de restauro do Museu da Imigração. Sim, aqui no Brás. E eu fui lá com essa equipe de alunos e um professor, explicando historicamente e tal, o que era um processo de restauro. E a gente, chegando numa das salas escuras, tinha uma quantidade enorme de livros, aqueles livros gigantescos, de 1 metro por 1,20 m, né? Que eram onde se registrava a entrada dos imigrantes. E eu perguntei para, na época, a diretora do museu se chamava doutora Yumiko. Era uma japonesa. E eu perguntei, olha, doutora Yumiko, será que eu não posso dar uma olhada num desses livros? Ele falou, se eu acho algum antepassado, ela olhou para mim e falou assim, olha, é impossível, né? Porque são mais de 500 livros e eles serão futuramente, eles estão sendo restaurados, então não pode mexer. Tá. Mas eles serão microfilmados. Naquela época não existia digitalizados, né? Não existia sequer o computador da forma como a gente vê hoje. Fausto, eu vou te interromper só um pouquinho. Sim, nós vamos ter que fazer um brequezinho para um breve comercial. Opa, vamos. Mas esse assunto nós vamos continuar. Aguarde só um instantinho. Vamos lá.
A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, eu vou fazer a recomendação a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode contratar para esse serviço que você está pensando em executar. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038, ou então mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte dessa arrecadação para a nossa associação e fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos retomar aqui. Desculpa ter te interrompido. Imagine, vamos lá. Mas é que essa história ainda vai um pouquinho mais longo. E longo? Longo. Longo. É que o nome dele é longo. Vocês não lembram, mas é Fausto Guilherme Longo. Então, mas o que aconteceu? Quando essa doutora Ilmica, ela disse, olha, não dá para você ver esses livros agora, quando for microfilmado, você vai ver futuramente, daqui uns 2 anos. Eu falei, bom, eu estou procurando há 10 anos, daqui a 2, ótimo. Quando eu estou saindo, entra um rapaz com livro destes, embrulhado em papel manteiga, já recuperado. E coloca em cima da mesa e fala, doutor Ilmica, esse aqui já está restaurado. E eu já falei, não posso dar uma olhada nesse daí? Ela falou, pode. Né? Eu falei, esse cara é um chato, é melhor deixar ele dar uma olhada. Aí ela abriu o livro, eu abri numa página qualquer, no meio do livro. Quando eu abri, o primeiro nome da lista era Santo Juliano Longo, meu avô. Entendeu? A doutora Ilmica falou assim, olha, nunca vi isso acontecer aqui. Você vai levar todos os dados que tiver agora. Foi lá e realmente preparou todas as informações que eu precisava para dar início. Da entrada, todos ao os conhecimento. dados que havia. Aí eu cheguei em casa nesse dia e eu tenho um irmão mais velho que também me ajudava a procurar, José Benedito, 10 anos mais velho que eu, mas parece mais novo. Aí liguei para o meu irmão e falei, olha, você não imagina o que aconteceu hoje. Quando eu fui contar para ele, ele falou, pô, que bom que aconteceu isso, porque acabaram de me ligar da Prefeitura de Amparo, lá do Instituto Histórico e Geográfico de Amparo, que a Prefeitura mandou limpar as calçadas e deixar livres as calçadas. E encontraram uma caixa cheia de papel velho. E a gente gostaria de saber se interessa, porque é da família Longo, eles queriam saber se interessa. Todos os documentos da minha família. Estavam guardados no invólucro. Aí, com isso, eu acabei fui atrás da minha cidadania italiana e virei cidadão italiano. E foi aí que eu comecei a me interessar pela atividade, vamos dizer assim, italiana. Entender um pouquinho mais. Um tempo depois, pelo reconhecimento do trabalho que a gente teve em algumas missões, por exemplo, quando eu fui diretor do Parque Ecológico de Tietê, o Montoro estava num processo de devolver o Parque Ecológico de Tietê, era uma obra do Maluf e tal, existia aquela coisa, vamos devolver aquilo que o Maluf fez, né? E eu entrei numa briga, juntamente com o Rui Otaki e com o Dom Paulo Evaristo Arnes, para evitar que aquela parte do Parque Ecológico, que já tinha sido melhorada, fosse devolvida e passasse efetivamente a fazer parte da cidade de São Paulo. Então, dos 64 milhões de metros quadrados iniciais, a gente conseguiu preservar 17 milhões que estão lá até hoje. Que maravilha. E graças a esse trabalho, a comunidade italiana dizendo, olha, é um ítalo-descendente que fez um bom serviço pela cidade. E me concederam o título de Cavaliere da República Italiana. E aí eu virei Cavaliere. E um dia, um amigo foi preencher a lista de nomes para ser candidatos na Itália.
E ele colocou o nome dele, que ele era o 8º nome da lista. Tinha 4 minutos, faltavam para encerrar as inscrições da chapa, da lista. E ele colocou o nome dele, e o nome dele não passou porque ele tinha residência em Gênova e aqui. E ele não lembrava outro nome, pegou e colocou o meu nome. E o meu nome passou. E depois ele me ligou e falou, Fausto, você é candidato na Itália. Eu falei, mas eu não posso. Não, mas é só para nos ajudar. E em 2008 eu acabei sendo candidato a deputado na Itália, sem ter nenhuma participação. Como a gente teve uma votação expressiva, eles acabaram, o Partido Socialista Italiano acabou convidando para fazer parte. Eu falei, olha, eu faço parte, desde que a gente não saia sozinho, que a gente saia articulado com as esquerdas italianas. E aí foi que eu procurei o deputado Fábio Porta, que era do PD, do Partido Democrático, que é o antigo Partido Comunista Italiano, PSI, e fiz um acordo com ele que a gente caminharia junto para evitar a dispersão de votos da esquerda. E acabou que esse compromisso rendeu que ele me convidou para ser candidato a senador. Esse acordo que a gente fez em 2008 acabou sendo executado também na Itália entre o Partido Socialista e o Partido Democrático 5 anos depois. E eu acabei virando candidato a senador, e eu achei que eu poderia, talvez teria aí 1.400, 2.000 votos no interior, tudo mais. E quando abriram-se as urnas, eu tive 30.000 votos, foi o quinto, foi o mais votado em 5 capitais da América do Sul e 7 capitais brasileiras. Como, você não me pergunta. Eu acho que alguém pôs a mão lá e falou, olha, assim, aquele mesmo que abriu o livro naquela página, deve ter falado, olha, esse é o caminho, porque é uma série de coincidências muito grande que culminaram com esse mandato. Então, eu levo muito a sério o mandato, até porque foi quase que um presente que me foi dado. Então, essa foi o meu caminho hoje, por isso eu hoje... Qual é o tempo do mandato? São 5 anos, a próxima eleição deverá ser por volta de 20 de fevereiro e 8 de março de 2018. Existe a possibilidade da reeleição? Existe, sim. Quer dizer, pode ser que a gente não tenha mais Senado, que nós estamos votando agora, dia 4 de dezembro, um plebiscito na Itália, que é um referendo, que vai decidir sobre a reforma constitucional proposta pela nossa aliança política, PD, Partido Socialista, no sentido de reduzir o Senado de 320 senadores, você sabe que é um sistema parlamentarista, reduzir de 320 senadores para 100 senadores, e não mais eleitos. Há uma ideia igual aqui também, tomara que dê resultado. Está caminhando. E também, assim, tipo, se passar essa lei, nós não teremos, então, a função de senador, porque os senadores vão representar os territórios italianos. Isso. E a América do Sul não é um território italiano. Então, a Câmara vai continuar tendo representantes, deputados. Então, como é que funciona? Você é eleito pelos italianos fora da Itália, é isso? Sim, pelos italianos da América do Sul. Nós temos 6 senadores. América do Sul, tá legal. 6 senadores. 2 senadores na América do Sul. 1 senador na América do Norte. 1 senador para a Austrália, Ásia e Oceania e África. Porque não tem tantos italianos, então basta 1 senador para metade do mundo, 2/3 do mundo. Vamos dizer assim. E 2 senadores para a Europa, que tem uma população também grande de italianos. Então, são 6 senadores no contexto do Senado da República Italiana, que são eleitos com os votos dos italianos que vivem fora do território. Que, na verdade, e 12 deputados. Na verdade, esse número de italianos que vivem fora do território é quase semelhante ao número de italianos que tem. A verdade é que nós temos 60, eu acho que até um pouco mais, nós temos 60 milhões de italianos, 61 milhões de italianos que vivem no território italiano, e nós temos 86, se não me engano, 85, 86 milhões de italianos descendentes que vivem fora da Itália. Fora da Itália. Vocês são aproximadamente 146 milhões, é uma nação de 146 milhões, talvez a nação mais globalizada que existe, porque ela vive espalhada pelo planeta. Você vê que coisa interessante. E é considerado, considerado descendente até que geração? Não existe isso. O DNA italiano vale... O DNA italiano. É descendente. É interessante a gente observar, né, a consideração que tem de um país com os seus oriundes, né? Porque é o único país do mundo... Você tem o DNA daqueles que de lá nasceram, que foram obrigados, por várias circunstâncias, a imigrarem, né, de lá. O que eles dizem é o seguinte,
vamos dizer assim, se uma galinha, né, ou um coelho, né, nasce um filhinho do coelho no forno, é pão ou é coelho? Então, quer dizer, o filho do coelho continua sendo coelho a vida inteira, entendeu? Então, verdade. Esse é um conceito. Essa explicação é bem típica italiana. Né? Olha, eu queria aproveitar aqui, inclusive, já que nós estamos falando da Itália, nós falamos da América do Sul, os países que a gente representa, só que é uma pequena lembrança, logicamente, que representa a alma italiana aqui na América do Sul. Beleza. Que é Que maravilha! Isso é para ser usado do lado esquerdo do peito. Do peito, grato. E eu também gostaria de deixar como presente aqui para o programa, inclusive talvez até para o círculo italiano, primeiro, a Constituição original da Itália, quer dizer, que foi escrita pelos pais da pátria italiana moderna, né, em 1948, uma pequena Constituição italiana. Beleza. E aqui tem esses dois livros, que é o mesmo livro, só que em italiano e em português. A tradução que a editora SESI, graças aqui ao apoio do Paulo Scaff, que ele nos favoreceu aqui, dando a oportunidade de a gente fazer a tradução desse livro. O que é interessante? Aqui conta a história da imigração através das canções. Então aqui, só que ela contextualiza as canções, por que elas foram, como se nós fizéssemos a história da ditadura e as canções do Chico Buarque traduzindo o sentimento que nós tínhamos naquele período da ditadura. E aqui foi feito igual. O Eugênio Marino tem uma sensibilidade é um autor que tem uma sensibilidade muito grande do ponto de vista de entendimento das correntes migratórias. Ele fez esse livro das canções, gosta de música, fez esse livro e colocou o QR Code. Então você tem a história, você tem a letra da música e no QR Code você assiste o vídeo no telefone. Você clica e você assiste o vídeo daquela canção por um coral ou por alguém que melhor representou aquela canção. Então, maravilha. As pessoas diziam que a internet, o mundo digital ia acabar com o livro. Isso aqui é a prova contrária, que o casamento entre os dois é extremamente perfeito. Dentro da nova tecnologia. Eu fui pegar porque eu vou falar. Você mencionou que você está dando isso aqui para o nosso programa. Isso. E o nosso programa está fazendo automaticamente a doação do Círculo Italiano de Osasco. Bravo. Sim, bravíssimo. Esse vai ficar na nossa biblioteca, porque nós temos aqui o Círculo Italiano que reúne a história da origem da cidade de Osasco. E é interessante que a gente tenha esse intercâmbio cultural, porque muita gente nos procura para saber, inclusive da cidadania italiana, que às vezes tem uma certa dificuldade, né? E a gente propõe a orientação nesse sentido. Mas eu fico grato muito a essa posição, e eu acho que vai ser de grande valia, né? E já vou colocar o pino. Ele deveria ter falado grazie tanto, né? Grazie tanto. Grazie mille. Fausto, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. O nosso tempo está acabando. Mas eu tenho uma melhor. O Paulo Contini já lhe convidou para participar do programa Invista, porque eu já participei de uma palestra sua, na qual você tem uma proposta para os empresários brasileiros que advém lá da Itália. Então, eu acho que é mais oportuno um encaixe dentro do programa Invista. Então, você já está convidado, por ordem do nosso chefe aqui, o Paulo Contini, de fazer esse convite para participar desse programa dele. Será uma oportunidade. E aí você vai ter aquela oportunidade de explanar a oportunidade de negócio, de investimentos, né? E de crescimento da nossa... Paulo Contini é arquiteto, formado por Belas Artes e o dono da TV. E filho de italiano. Então eu quero agradecer. E mais isso, e dando oportunidade para engenheiros. É isso. Quero agradecer e deixar esse tempinho final para você fazer suas considerações. Olha, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui em Osasco. Isso aqui é um pedaço da Itália, a gente sabe que a população aqui
praticamente, se não me engano, 46% da lista telefônica antiga eram sobrenomes italianos, se não mais. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade, me coloco à disposição aqui e quero dizer a todos os nossos aqui telespectadores, né, que o nosso gabinete, sinceramente isso eu estou falando, Paulo, o nosso gabinete em Roma, que seja o nosso gabinete uma extensão do Círculo Italiano de Osasco em Roma. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Fausto, obrigado, Paulinho, obrigado você por ter assistido. Até a próxima, se Deus quiser. Agora,